Shalom, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou aqui fazendo um novo vídeo, tendo em vista que o primeiro vídeo, o primeiro desde que houve as interrupções através da plataforma do YouTube, que eu fiquei impedido de enviar alguns vídeos. E ontem eu enviei um vídeo e acabou dando certo, e por causa disso, por esse motivo, estou aqui fazendo mais um vídeo, tendo em vista que o mundo inteiro está meio que parado, né, nos seus trabalhos, cada um nos seus trabalhos, nas suas profissões, né, estão meio que parados, e hoje eu estou em casa, não estou trabalhando. Glória a Deus por isso, graças a Deus, Deus sabe todas as coisas. E aqui, estou aqui com a intenção, né, a finalidade de trazer mais uma palavra, a palavra que veio ao meu coração, né? E a intenção desse canal foi exatamente para isso, trazer a palavra de Deus, trazer ensinamento, a compreensão das Escrituras para todo aquele que quer ouvir, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Assim diz a palavra. E eu quero estar lendo com os irmãos, né? No vídeo passado, né? No vídeo que eu postei ontem, eu falei da porção de cada semana que a nação de Israel dividiu a Bíblia, né? A lei de Deus em porções semanais. Então cada semana você tem uma porção para meditar, para comer, para beber, para deixar ela entrar dentro do seu interior. E a porção que cabe ao Novo Testamento caiu em Marcos, no capítulo 13, que vai muito de encontro ao assunto que nós falamos ontem, vai de encontro ao momento que nós estamos vivendo hoje, né? Tendo em vista que muitos têm falado do fim dos tempos, dos finais dos tempos, né? Muito tem usado, né, a internet, as redes sociais para estar falando um pouco do final dos tempos, né? Aquilo que o livro de Apocalipse foi destinado a falar, né? O Senhor abriu o entendimento, né? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, dá entendimento à sua igreja, né? O João, aquele que viu as visões na ilha de Patmos, ele chorava muito porque não tinha quem abrisse, quem desatasse os selos e fizesse e trouxesse o entendimento. Mas o Senhor fala que ele veio, ele é poderoso, ele teve poder de desatar os selos e dar o entendimento ao homem. E hoje em dia tem muitas pessoas falando aí, né, acerca dos finais dos tempos. E infelizmente eu quero dizer isso, quero trazer, né, essa informação de que muitos têm falado coisas que não são corretas. Muitos têm distorcido a palavra, né, achando que estão falando a verdade, mas não estão falando a verdade. Muitos estão falando meias verdades, e o restante é dogma humano, é teorias humanas, são coisas extremamente humanas que tem infectado a igreja. Eu posso usar essa palavra, que tem contaminado a igreja com falsas heresias, e isso tem me chamado muita atenção. E talvez seja esse um dos motivos de estar falando, né, do assunto que eu quero estar falando hoje. É um dos motivos. Eu até nesses últimos dias eu ouvi alguns irmãos me mandaram alguns vídeos, e eu ouvi alguns vídeos, e confesso aos irmãos que me entristeci muito por ver pessoas falando acerca do final dos tempos, que nós estamos perto desse tempo, disso acontecer, falando umas coisas extremamente humanas, coisas fora das escrituras. E uma palavra que veio ao meu coração, eu gostaria que os irmãos meditassem nessa palavra. Lembra lá, né, logo após a morte de Jesus, de Yeshua HaMashiach, né, os discípulos ficaram ali em Jerusalém, e a palavra fala que veio uma comitiva de etíopes, e nessa comitiva estava um eunuco, né, que ele era o superintendente do tesouro da rainha etíope. E ele vem a Jerusalém, ele desce para Jerusalém, vem a Jerusalém para adorar o Senhor. E quando ele está regressando, né, a palavra chama Filipe, o Senhor, né, perdão, o anjo do Senhor vem a Filipe, fala para ele ir ao encontro daquele homem ali. Filipe, correndo, se aproxima dele, e aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Isaías, aonde falava a respeito de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo ali. E ele estava falando aí. Filipe se aproxima daquele homem ali, daquele eunuco, da rainha, e faz uma pergunta, meu irmão, que cabe a nós nesse tempo. Ele fala assim: porventura
entendes tu o que lês? E aquele homem, essa pergunta, meu irmão, para mim, ela cabe muito para a situação que a igreja está vivendo hoje. Eu te faço essa pergunta: entendes tu o que você está lendo? Eu vou até um pouco mais a fundo. Você está lendo a Bíblia para compreender? Tem muitos que nem estão lendo, meu irmão. Meio a esse caos todo que está acontecendo, muitos estão de quarentena em casa e nem pega essa palavra aqui, que são as palavras de vida eterna, ditas pelo próprio Senhor Jesus, e não estão lendo. E os que estão lendo, eu faço uma pergunta: você entende o que você lê? Meus irmãos, tem muitos que não estão entendendo, estão lendo, ensinando, e isso que é o grande problema, porque você não entender e você pedir misericórdia a Deus para que venha a entender é uma coisa. Mas você não entender, achar que entendeu e propagar, ensinar isso a outros, isso é um grande problema, meu irmão. Isso é um grande problema. E eu te faço essa pergunta: você entende? Porventura, entendes tu o que você está lendo? Meus irmãos, acerca do final dos tempos, existe muitos erros, muitas teologias erradas, muitos dogmas humanos que precisam cair por terra em nome de Jesus. Não se pode mais conviver com essas inverdades acerca do final dos tempos. E em Marcos, no capítulo 13, eu quero convidar os irmãos a lerem, abrirem comigo, que é exatamente o que Mateus capítulo 24 fala, Marcos 13 fala, Lucas também fala. Na verdade, eu gostaria até de ler o livro de Mateus, porque ele traz mais detalhes em relação àquilo que o livro de Marcos está falando, o Evangelho de Marcos está falando, mas é a mesma coisa. Você vai ver que no capítulo 13, o subtítulo está falando assim: Sermão Profético, o princípio de dores, a grande tribulação, lá no versículo 14. Lá no versículo 24, em cima, a vinda do Filho do Homem, e embaixo no 33, a vigilância. Segue-se uma sequência. E Mateus, você vai ver que Mateus aqui é a mesma coisa. Ó, Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24 vai falar sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância. Segue-se uma sequência. E só que Mateus, ele é um pouco nesse evangelho aqui, né? Esse livro, ele dá um pouco mais de detalhes, né? Acrescenta um pouco mais e fica o texto um pouco mais rico para você entender. E eu gostaria de estar lendo com você esse texto. Meus irmãos, nós estamos se deparando com uma situação muito difícil, onde eu quero compartilhar com os irmãos que eu nasci em berço evangélico, né? Glória a Deus por isso. Né? Tive uma educação com princípios bíblicos, né? Onde minha mãe principalmente me chamou, me levou, né? para a congregação, estando junto com as minhas irmãs, com os demais irmãos, e isso me foi muito útil, você pode ter certeza disso. Mas ao longo dessa caminhada, irmãos, eu ouvi muita coisa que hoje não condiz com as escrituras. E umas dessas são a respeito do final dos tempos. A gente ouve muita coisa. A gente ouve que ontem mesmo, conversando com a minha irmã, né, falando de alguns assuntos, ela veio me fazer uma pergunta, que estava conversando com a sua família em casa, e veio me fazer uma pergunta, né, porque também isso nós já ouvimos quando eu era criança, que a mente, quando o Senhor vier e arrebatar para si a sua noiva, né, tomar para si a sua noiva, a nossa mente será apagada, o Senhor limpará toda a memória, toda a ciência, todo o entendimento que nós tínhamos aqui de vivência do mundo. Eu falei: minha irmã, isso não é bíblico, isso não está escrito na Bíblia, isso não está escrito. Conceitos como, por exemplo, aqueles que morreram sem Cristo, quando voltarem terão uma nova chance, isso também não é bíblico, né? Coisas que precisam ser combatidas com a palavra da verdade. E eu quero chamar a atenção aos irmãos
que já de antemão, Mateus capítulo 24, como Marcos capítulo 13, vai falar das mesmas coisas, vai falar do final dos tempos, né? E existe uma, como é que eu posso dizer, uma teoria, uma teologia que está impregnada no meio da igreja, nas congregações. Cresci ouvindo essas coisas, e talvez você que está aí do outro lado, você já provavelmente já ouviu, né? Ou se não ouviu, vai ouvir, de uma coisa chamada arrebatamento secreto, de arrebatamento oculto, né? O dispensacionalismo. O arrebatamento secreto é onde eu cresci aprendendo isso, onde o Senhor uma hora vai vir secretamente como ladrão, como a palavra diz, como um ladrão, e vai tomar, capturar para si a sua igreja, e com ela vai levá-la para o céu e lá morar eternamente. Isso é o que eu aprendi, isso é o que eu cresci ouvindo isso. E esse arrebatamento secreto tem se propagado a ponto de até vídeos serem produzidos por filmes, produzidos por ele, livros produzidos por esse arrebatamento, chamado arrebatamento secreto, aonde disseminou-se, acredito eu, que quase no mundo todo. E, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: arrebatamento secreto não acontecerá. Se você espera um dia que o Senhor virá secretamente buscar sua noiva e deixar o mundo em desolação, isso não acontecerá. É sobre isso que eu quero ler hoje. Mas eu já quero já de antemão combater essa inverdade que está no meio da igreja. Não existe um arrebatamento secreto. Jesus, Yeshua HaMashiach, não vem novamente secretamente e busca a sua igreja. Na sua primeira vinda, ele vem nascido de mulher, numa manjedoura, né, como está escrito, oculto aos homens, aos chamados de líderes, aos governantes da terra, né? A palavra mostrando uma estrela como sinal que o guiava, que mostrava aonde ele nasceria, assim que os reis do Oriente vieram, né, trazer presentes para ele. Você deve se lembrar desse texto. E ele uma vez entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e o povo aclama ele como rei de Israel, como rei dos judeus, Hosana, Hosana nas alturas. E ele vem sentado muito humildemente no jumentinho. Tem até uma palavra para você a respeito dele estar sentado no jumentinho. O que significa, quem é aquele jumento a qual ele está sentado, mas isso por um outro vídeo. Haja vista que a palavra fala muito de jumento, mas ele vem de uma maneira muito humilde e simples, no seu nascimento e na sua entrada triunfal em Jerusalém. Dessa vez, eu quero falar para você que dessa vez ele virá em glória, Rei dos Reis, aquele que venceu para todo sempre. E a palavra diz, e eu vou ler com você, assim como um relâmpago se estende do Oriente e vai até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Meus irmãos, isso não é uma brincadeira. Pegar a palavra, ler e não entender é uma coisa. Ensinar aquilo que você acha é uma outra coisa. Meus irmãos, nós não podemos ensinar aquilo que nós achamos. Se você não tem firmeza daquilo que você não sabe, não fale, fique para você. Ore ao Senhor, peça o seu entendimento, mas não propague uma coisa que você não tenha certeza, porque as escrituras ela é por meio de revelação, ela não é por muito estudar, não é por você ter um QI mais elevado, não é por você ter feito, ter estado na academia, nos cursos existentes no mundo, no meio dos homens, na sociedade. Não, a palavra do Senhor, ela é revelada ao homem. Haja visto que o próprio Jesus falou: ocultaste aos sábios entendidos dessa terra e as revelaste aos pequeninos. Meus irmãos, posso dizer para você uma coisa: eu sou um pequenino dessa terra. Eu não estou nas academias, eu não estou no meio dos cursos aonde se formam grandes professores e outros mais. Mas eu posso falar uma coisa: daquilo que eu vou falar, toda vez que eu abrir a palavra para falar de um assunto, eu tenho a certeza convicta daquilo que eu estou falando.
Não, isso não é nenhum tipo de soberba, mas é um chamar de atenção, aqueles que pegam uma rede social, um veículo de comunicação e abrem a boca para falar de coisas que não sabem, coisas que não se bate, coisas que não, uma coisa que você é falado no que se lê em Apocalipse, mas que não bate nas escrituras como um todo. As escrituras, elas se completam. Não existe um texto que contradiga outro. E existe homens falando, usando textos, versículos bíblicos que agridem, contradizem com todo das escrituras. Não se pode fazer isso, meu irmão. Não se pode fazer isso. O homem achava que a terra era plana. Isso tem livros, até complicado, porque hoje em dia também está essa corrente novamente falando que a terra é plana. Mas uns achavam que a terra era plana, que chega uma hora que viria o fim, né? Os navegadores tinham essa apreensão. Uns falavam que a terra tinha um formato de um charuto, né? E isso até tem livros científicos comprovando isso. Tem até um filme lançado, né, baseado nesse relato, nesses escritos científicos, né? Mas hoje é até um pouco de brincadeira, né? Um motivo de brincadeira falar que a Terra, que o homem já achou que a Terra era um charuto, né? E que até a Terra seja plana. Mas quando esse problema foi resolvido? Quando o homem foi ao espaço. O homem, quando subiu ao espaço, de lá de cima, ele viu e contou. A Terra, eu vejo a Terra, né? A Terra é redonda e azul. Assim disse, esqueci o nome daquele astronauta que subiu e viu. A Terra é redonda e azul. Meus irmãos, para você, por causa de que eu estou citando isso? É muito simples. Para você falar das partes sem entender o todo, você vai incorrer em erro. Mas quando você compreende o todo, você vai entender as partes. Não se pega uma parte isolada e fala e ensina. Isso vale. A probabilidade de você errar é muito grande. Eu preciso compreender o todo. Porque no todo eu entendo as partes. Sem mais delongas, após esse chamar de atenção aos irmãos, né, com todo respeito e carinho, quero estar lendo com vocês, né, esse assunto que é importante. Jesus vai falar assim, capítulo 24. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram-se dele os discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aos seus discípulos, em particular, dizendo, declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos tinham esse desejo, tinham essa vontade, essa curiosidade, eles queriam saber, e isso é bom, você querer saber. O Senhor sabe disso, que o homem tem esse desejo, a gente quer conhecer o nosso lá na frente, né? As profecias vêm e anunciam o que vai acontecer contigo lá na frente. Existe um ministério para isso, existe um dom para isso. E o Senhor já deixa um livro conhecido como Apocalipse que revela o fim, né? Mas não é só o Apocalipse, a Bíblia como um todo já mostra o que vai acontecer e você vai entender isso. Mas os discípulos aqui estão expressando essa mesma vontade que há em mim. Bom, precisa haver em você, se não há, precisa haver, né? Mas eu acredito que há. E eles fazem essa pergunta, respondeu-lhes Yeshua, Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está chamando a atenção, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque isso iria acontecer, como está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão sendo enganadas com falsas doutrinas, com falsos entendimentos que não são bíblicos, mas pegam a Bíblia e torcem para relatar, para dizer aquilo que acham. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Ele já está dizendo que isso iria acontecer, guerras e rumores de guerra. Há poucas décadas atrás, o mundo vivenciou um dos seus piores momentos da humanidade.
a chamada Segunda Guerra, né, que se instalou por quase todo mundo, né? As grandes potências se degladiaram umas às outras, né? E a gente saiu de poucas décadas atrás com esse feito, e agora existem rumores de guerra, ainda existe guerra entre reinos e reinos, e é o cumprimento da palavra, e você vai ver que o tempo que você está vivendo hoje é esse aqui que a palavra chama de princípio de dores. Por onde se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não te parece, isso não te parece algo que você que te chame a atenção, que você está vivendo hoje? Olha, rumores de guerra, terremotos. É o momento que nós estamos vivendo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ele fala que são princípios das dores. Por que é o princípio das dores? Por que é o princípio das dores? Porque, lembra, isso aqui é uma alusão à grávida. Aquela que está para dar à luz. Todo mundo que já teve filho, ou que vai ter, que tem irmãos, que tem parentes, sabe disso. Que a grávida, quando está chegando às suas últimas semanas de gestação, começa a ver o princípio das dores. Bebê ensaiando as contrações. Isso dá um princípio de dores. Nos últimos dias que antecede as semanas, a última semana onde o bebê virá até onde a mãe dará a luz ao seu filho, há um princípio de dor. Mas não é a dor. E as mulheres que já deram luz a filhos, as que deram luz a filho, né, sabem muito bem disso, ainda não é a verdadeira dor. Porque é um princípio, mas a dor intensa está por vir, está bem próximo, mas ainda não é. É disso que a palavra está falando. Mas essas coisas mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu te faço uma pergunta. Isso tem acontecido no meio da igreja? Bom, na igreja ocidental, né? Nas Américas, na Europa, isso talvez não tenha acontecido, não. Eu sei que tem alguns lugares, países extremamente fechados ao evangelho, onde muitos têm sido torturados, né? Mas de um modo geral não tem acontecido. A igreja vive até um momento muito cômodo eu estou falando entre o mundo, porque nós somos luz em meio às trevas. E está havendo uma certa conformidade com o mundo, mas isso é um assunto para depois. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, eu estou lendo aqui, para dar um contexto geral, lógico que eu estou pulando alguns versículos que eu julgo que seja importante entender, mas senão a gente vai tomar muito, se for falar assim, vamos tomar muito tempo, e acaba que os irmãos não vão compreender aquilo que eu quero falar. Então, a gente volta com mais tempo. Por exemplo, esse texto aqui, é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Esse texto aqui, esse versículo aqui é um versículo fantástico, que diz muita coisa, fala de muitas coisas, fala do que é iniquidade. Você precisa saber do que é iniquidade. Essa palavra aqui no grego é anomos. Você precisa entender o que é iniquidade, por causa de que muitos estão odiando e traindo uns aos outros, né? Por causa de que o amor está se esfriando? O amor está se esfriando porque há um aumento da iniquidade. E assim, tem muitas coisas para se falar, né? Mas eu quero dar um contexto hoje para os irmãos. Quero dar trazer uma luz a esse Mateus capítulo 24. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele já está chamando o homem, despertando o homem à perseverança até o fim. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o fim só vem, só chega quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Você já está vendo isso. Muitos países que outrora eram inalcançáveis, hoje estão sendo alcançados.
A gente está tendo relato de muitas tribos isoladas na terra recebendo o evangelho. Então está muito perto do fim. Isso já é uma declaração do anúncio do fim. Então você está entendendo que esse tempo que nós estamos hoje é o tempo conhecido como o princípio das dores. Que ele antecede a grande dor, o grande sofrimento, o grande momento. E você está nele, você está nesse momento das profecias bíblicas, o tempo cronológico, né, das profecias bíblicas, você está nesse tempo, princípio de dor, quase chegando à dor maior. Guarda isso. Agora no versículo 15 do capítulo 24, vai dizer assim: quando, pois, virdes a estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele tem muitas coisas para se falar desse versículo aqui, e vai de encontro àquilo que aquilo que eu estou chamando a atenção hoje aos irmãos, que não existe um arrebatamento secreto. Não existe um arrebatamento oculto. Essa doutrina que é constantemente pregada entre os irmãos está gerando uma igreja enferma, um povo enfermo, despreparado. Eu acabei de ler que é aquele que perseverar até o fim. Muitos estão achando que antes da grande dor a igreja será tirada. Eu te anuncio, a igreja não será tirada. E para aqueles que imaginam, depositam a esperança de que não verão essa desolação predita na palavra, como que serão para esses? Será que perseverarão até o fim? Será que quando se depararem com esse momento, que eles achavam que não se deparariam, será que quando eles se depararem com esse momento, eles vão perseverar até o fim? Meu irmão, a salvação está intimamente ligada ao conhecimento da verdade. É a verdade que traz libertação, é a verdade que traz confiança, é a verdade que faz você estar edificada numa rocha. E quando você está edificado numa rocha, você não se abala, mas você persevera até o fim. Mas essa doutrina, essa teologia de arrebatamento secreto está inflamando a igreja, está adoecendo a igreja e gerando crentes despreparados para o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lhe entenda. Meus irmãos, aqui está falando que quando, pois, virdes, eu vou ver, quando virdes entrar no lugar santo, a abominação da desolação. Falou de um lugar aonde, né, o chamado, o conhecido, que a palavra que está descrevendo, a abominação da desolação. Quando a abominação da desolação entrar no lugar santo, fujam. A gente vai ler mais abaixo. Primeiro você precisa entender o que é o lugar santo, onde é o lugar santo. Depois você precisa entender quem é a abominação da desolação. Já quero adiantar, porque eu sei que eu não quero fazer um vídeo muito grande, né? Até com receio de não ser postado. A abominação da desolação é o anticristo. É aquele que nós conhecemos como anticristo, ou antimessias. Né? Aquele que o espírito dele já está imperando sobre toda a terra. Aquele que todo ele é contra a Yeshua, a Jesus. Ele é opositor ao Senhor e ao seu evangelho e aos seus servos. Esse anticristo entrará no lugar santo. Esse é um marco. Quando isso acontecer, meu irmão, virão dias que nunca houve na terra, e a palavra fala que nem nunca mais haverá. Dias terríveis virão sobre a terra. Quando esse acontecimento, quando esse momento acontecer, a abominação da desolação, o anticristo entrar no lugar santo. Lugar santo, só existe um lugar santo na terra. Um lugar que Deus santificou e pôs o seu nome. E esse lugar está numa terra chamada Israel. Está numa cidade chamada Jerusalém. E está num lugar chamado Monte do Templo.
Monte do Templo é o lugar aonde o Senhor, quando chama Abraão, pai Abraão, e fala: Abraão, dê para mim o seu filho em sacrifício, em holocausto. E Abraão, de manhã, bem cedinho, sai, pega seu filho, pega os seus servos, aborda o jumento e leva a um lugar. E eles se deparam com um lugar chamado de Monte Moriá, que nós conhecemos como Monte do Templo. Ali ele deita seu filho, estende ele, põe a lenha em ordem e ergue o cutelo para imolar o seu filho. O anjo brada, né? A gente, acredito que a grande maioria já sabe disso. Esse lugar foi o lugar que Deus determinou para que o templo dele fosse estabelecido. Você vai ver isso em Davi. Davi vai comprar de um homem jebuseu, vai comprar esse terreno logo após aquele pecado que ele comete para fazer a contagem. O anjo vem e quer destruir todo Israel e está de pé de frente da terra ali para destruir Jerusalém. Davi ora, intercede ao Senhor, ele compra aquele pedaço de terra e ali Salomão vai edificar o templo do Senhor. É ali que vai ser feito o sacrifício. O Senhor determina que é aquele local ali. Isso você precisa ler a lei de Deus para poder compreender. Que é somente aquele local ali. Que era um local aonde o Senhor desceria na nuvem, na Shekinah, falaria uma vez por ano com o homem, perdoaria os pecados da nação. A gente vai ver isso ao longo de todos os escritos, né, dos profetas, a lei de Deus. Isso acontecendo. O Monte do Templo fica em Jerusalém. O templo hoje não está mais de pé, porque foi destruído 70 anos após a morte de Yeshua pelo general Tito. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Falo isso baseado em profecias bíblicas. O templo vai ser reconstruído. Essa própria palavra já diz isso, quando o anticristo entrar no lugar santo. Para ter lugar santo, precisa do templo. Porque no templo de Deus, no tabernáculo de Deus que o Senhor deu a Moisés, lá no Sinai, a gente volta um pouquinho mais atrás, lá no Sinai, quando o Senhor tira a nação de Israel das garras do Egito, lança eles no deserto, na entrada do Sinai, o Senhor dá a Moisés a revelação. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte Sinai, ali no deserto da Arábia, e Moisés tem revelações profundas, ele tem a visão do templo celestial, e o Senhor fala para ele: faz igualzinho o que você está vendo. Moisés faz a cópia, o modelo exato daquilo que existe no céu. No céu existe o templo de Deus, e Moisés ele vai retratar exatamente a cópia exata daquilo que ele viu, né? E Moisés constrói ali o tabernáculo móvel, né? Nessa época a nação de Israel ainda não tinha entrado na terra de Canaã. Futuramente, quando entrasse, aí seria sim levado para o monte do templo e feito o templo do rei Salomão. E assim, esse tabernáculo, ele tem 3 partes. Átrio, que é o pátio de fora, né? É o pátio de fora, acho que é chamado como átrio. Ele tem um santo lugar e ele tem um santíssimo lugar, conhecido como Santo dos Santos. O anticristo, ele entrará no santo lugar. E a gente vai ler isso em Daniel, se assim o Senhor nos permitir. Quando esse fato acontecer, dá-se início à grande destruição, à grande desolação que virá sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Esses dias a palavra fala que foram abreviados por causa de mim e de você. Porque se não fosse por causa de nós, se não fosse abreviado, nem nós sobreviveríamos a esse dia. Então você já entendeu que existe o anticristo que virá, existe o templo aonde ele entrará. Eu quero anunciar uma coisa para você: Israel já construiu o templo. O templo já está tudo pronto. Tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. As pequenas coisas que existem dentro do templo, até elas já estão preparadas. Todas elas estão concluídas. Você pode pesquisar isso daí no YouTube, no Google.
se você quiser, você vai ver que o templo já está todo pronto. Só existe hoje um empecilho, que é a chamada Mesquita de Al-Aqsa, que está no Monte do Templo, exatamente no lugar aonde será construído novamente o Templo de Deus. E o Anticristo entrará nesse templo. Compreendeu aí, irmãos? Eu quero falar com muito vagar para que todos entendam, para que todos venham compreender isso. Quando, pois, vides estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, que ele entenda, ele já diz que isso já foi predito, já foi anunciado lá atrás pelo profeta Daniel. A gente vai ler isso. Mas antes de ler, eu quero aqui, assim, dar sequência até o versículo 28, para a gente ir lá em Daniel rapidinho. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas há das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Eu não vou falar de versículos aqui, irmãos, que assim, vai fugir um pouco do contexto daquilo que nós estamos querendo trazer a clareza, né? Mas tem coisas profundas aqui. Orai, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ele já está declarando isso. Haverá uma tribulação. Quando a abominação da desolação entrar no lugar santo, vai dar início a essa grande tribulação, essa grande tormenta. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa, dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, e-lo ali, não acrediteis. Meus irmãos, não acrediteis. Porque o Cristo não virá nesse momento de grande desolação na terra. No momento que isso estiver acontecendo, ele ainda não aparecerá. Porque como o bebê que eu falei para você, vem as dores, agora é as dores de parto mesmo. Não é o princípio das dores, agora está acontecendo aqueles momentos de contração, aonde os intervalos são abreviados de 1 em 1 minuto, é de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, e é mais intenso. Agora é esse princípio aqui, é esse momento aqui que está vivendo, de que ele está falando. Mas o Cristo não vem. O Cristo só vem quando se dá à luz à criança, por assim dizer, né? Para assim entender. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Meus irmãos, isso aqui não é uma brincadeira. As escrituras aqui não estão falando de uma mágica qualquer, de tirar um coelho de uma cartola. Está falando de sinais, prodígios e maravilhas que farão, e o anticristo fará. E se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. Meus irmãos, aqueles que não têm firmeza na palavra, certamente serão enganados. Porque a verdade não te deixa no engano, mas aquele que não tem a verdade, certamente entrará em engano. Ah, não, mas eu tenho o Espírito de Deus, eu falo em línguas, eu profetizo. Meus irmãos, isso não é termômetro para você avaliar se você vai ser enganado ou não. Mas você precisa ter compreensão das Escrituras, porque ela sim te fará ter firmeza e você perseverará nesse dia terrível, se você estiver vivo até esse dia chegar, que está muito perto de chegar. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. No interior da casa, não acrediteis. Guarda esse versículo aí. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, a vinda de Yeshua, de Jesus Cristo, não será de uma maneira humilde, escondida, só para alguns, não.
A vinda dele virá como um relâmpago que todo mundo vê. Ele virá montado num cavalo branco e os seus anjos virão juntamente com ele, fazendo a que nós conhecemos como a grande colheita. Os anjos de Deus virão colhendo todos aqueles que são trigos, porque nesse momento ele fará a separação entre joio e trigo. Ele colherá aqueles que são dele para as bodas do Cordeiro, todo olho verá. Vai ser uma entrada triunfal, vai ser o maior acontecimento da terra. A vinda do Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, pousando seus pés, pairando seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e todo olho verá. Não será algo para alguns, mas todos verão. E a sua igreja, nesse tempo, verá a glória do Filho do Homem. Guarda essa palavra, meu irmão. Essa palavra é fiel e verdadeira. Pois aonde estiver o cadáver, aí também, aí se ajuntarão os abutres. Esse versículo aqui eu quero deixar para uma outra parte. Por causa de que talvez eu vou fazer, eu vou interromper esse vídeo agora e fazer um outro vídeo para que talvez não fique pesado e não incorra esse vídeo não ser enviado. Guarde aí, nós fazemos uma segunda parte, amém?